to love the God and to fear the flame and to burn. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e galera, eu quero abordar um assunto que me pegou de surpresa. A editora Salvat anunciou que vai suspender o envio dos materiais para os seus assinantes. Eu peguei essa notícia no site O Vício do meu camarada Miguel de Oliveira, vou deixar o link na descrição e vou ler para vocês o comunicado da editora Salvat relacionado a esse assunto. Eu postei essa notícia lá na fanpage do grupo do Central HQs, rolou ali debates, conversas muito interessantes, recomendo vocês participarem do grupo do Central HQs e da fanpage, vou deixar os links na descrição. Realmente a gente pega esses assuntos quando eles estão mais quentes, né? Mas eu sei que muita gente também não tem tempo de ficar acompanhando, ou nem tem Facebook e tal, então eu vou trazer essa notícia para vocês, e colocando não só o meu ponto de vista como consumidor, né, e ficando do lado dos leitores, mas também a visão das editoras, né, porque não afeta somente a Salvat, algo que essa crise editorial e principalmente de distribuição tem afetado imensamente as mais diversas editoras aqui no país, livros e quadrinhos, enfim. Primeiro eu vou ler o comunicado aqui. Caro assinante, como alguns de vocês já sabem, a nossa distribuição para bancas é feita através de uma empresa do Grupo Abril, que está em processo de recuperação judicial e reestruturação das operações. Por esse contexto, foi necessário fazer uma pausa nas entregas das coleções e essa situação vai afetar também nosso cronograma de envio de assinaturas. Não iremos conseguir fazer envio de assinaturas esse mês até que seja retomada a distribuição. Estamos procurando soluções para retomar a distribuição em bancas e logo que for resolvido voltaremos a ter abastecimento regular de produtos e mandar as assinaturas mensalmente. Nós entendemos que essa pausa é frustrante para todos vocês, né? Mas estamos fazendo o máximo para garantir que essa situação seja resolvida e assim todos poderão dar continuidade às suas coleções. Agradecemos a compreensão, editora Salvat. Quando eu vi essa notícia, de cara, eu já coloquei lá, né, um comentário, falei, pô, eu acho um absurdo, visto que a assinatura ela não enfrenta o mesmo problema da distribuição, porque as assinaturas elas são enviadas pelo correio, né, por uma empresa terceirizada, ele não precisa de toda aquela operação de distribuição para diversos lugares, é endereço certo, endereço X, se você envia o produto. Então eu achei de pronto que realmente era um absurdo essa pausa aí. Só que você vê o tanto que uma distribuição ela afeta também os assinantes e isso se deve a uma postagem do Júlio, que é editor da Mitos, e que ele não está representando a Salvat ali naquele debate que a gente teve no grupo do Central HQs, ou aquela conversa, mas ele está expondo a sua experiência pessoal que ele tem no mercado. Então ele não tem os dados da editora Salvat, tudo que ele falou lá é com base em suposições, um certo achismo, mas obviamente olhando o mercado e a experiência que ele tem. Então ele comenta, Fernando, olha, o que deve ter acontecido nesse caso? As assinaturas, elas representam uma porcentagem X da tiragem total de uma determinada coleção. Então, por exemplo, a coleção do Thor, talvez represente 15, 20% as assinaturas. E isso, se você for imprimir somente 20% daquela tiragem, o custo vai subir lá em cima. Porque como elas não estão, a Salvat não está distribuindo seus materiais em banca, pelos problemas aí da recuperação judicial do Grupo Abril, você não teria como mandar imprimir tudo aquilo, a tiragem total, enviar 20% e deixar estocado os outros 80%. Isso é um prejuízo enorme, seria para a editora, né? Então, por isso que haveria essa suspensão. E realmente faz sentido, há motivos palpáveis para a editora Salvat tomar essa medida. Só que nós temos o outro lado, que é o lado do consumidor. O consumidor não tem que ser penalizado por isso. Esse é um problema da editora, não é algo que pode ser repassado para o consumidor. A editora anunciou a assinatura, o consumidor foi lá e fez, pagou por isso. Se eventualmente houve um parcelamento ali via boleto, não sei se é possível em relação à Salvat fazer dessa forma,
Mas vamos supor que você fez lá em 6 vezes através de boleto. Se você deixar de pagar, a editora Salvat não vai entrar em contato com você. Olha, o que aconteceu? Você perdeu o seu emprego, alguém da sua família ficou doente, você não conseguiu quitar, nós vamos aguardar. Ou se você mandasse uma mensagem explicando para ela, ela não ia querer saber disso. Ela ia meter um protesto, né? Ia entrar com uma ação judicial e foda-se. Você entendeu? O grande, ele não vai estar preocupado com o hipossuficiente, que é no caso o consumidor. Aliás, uma relação muito próxima do que a Saraiva estava fazendo com as pequenas editoras, que eram hipossuficientes numa relação, em relação à Saraiva. Não é? A Saraiva fez uma proposta indecente e absurda. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, recomendo vocês verem esse vídeo aí. Então assim, quando eu vejo uma mensagem dessa da Salvat, eu entendo o lado da editora, mas você também tem que ver o lado do consumidor. Não é uma questão simples, eu não estou dizendo que os consumidores estão certos e foda-se a editora, porque ela tem motivos realmente para fazer essa suspensão. Só que você tem que olhar o lado do assinante. Isso não é exatamente um problema dele, ele fez o pagamento, a editora anunciou, e a gente entrou em outros pormenores ali que eu achei interessante e trago aqui para vocês nesse debate aí com o Júlio, que no caso está fazendo às vezes das editoras, porque não é algo que afeta exclusivamente a Salvat, e sim todas as editoras, essa crise do mercado e também da distribuição, né, do Grupo Abril. Então ele falou, Fernando, o ponto é o seguinte, tanto o caso da Saraiva como da Dinap, né, que era distribuidora do Grupo Abril, né, virou Trilog, tem todas aquelas fusões, enfim. Ele falou, elas sempre honraram os seus compromissos, então a gente tinha uma confiança nelas, né? Então a gente não esperava realmente que fosse haver essa quebra, ou no caso da Saraiva, essa, de certa forma, entre aspas, aqui uma desonestidade, ou talvez sem aspas nenhuma mesmo, porque aquela proposta é insana que eles fizeram para as editoras, de descumprir acordos que foram feitos com as próprias editoras para reaver os produtos que não estavam mais recebendo dos fornecedores e tal. Então eles tinham uma relação muito boa, tanto com a Saraiva quanto com a distribuidora do Grupo Abril. Então não era um caso em que eles ficariam assim altamente desconfiados que toda essa crise ia gerar a recuperação judicial do Grupo Abril e da editora e da livraria Saraiva. Só que assim, eu entendo perfeitamente essa relação de dependência das editoras em relação à distribuição, afinal, para vender tem que distribuir. Em relação à Saraiva, que quer ou não, era uma exposição dos produtos das editoras, você tipo assim, fica meio que de mãos atadas, né? Porque ou você fica com aquela esperança, aquela fé de que vai se resolver a situação e a Dinap e a Saraiva vão honrar os seus compromissos, porque você não tem outra via. Mas eu acho que, por um outro lado, tem também uma certa ingenuidade das editoras e uma certa acomodação, porque a editora Abril e também a livraria Saraiva já vinham dando muitos sinais, sintomas de que estavam muito mal das pernas financeiramente falando. Isso não é algo que ocorreu de uma hora para outra, já vinha se caminhando nesse sentido. E aí que eu acho que, por mais que as editoras dependessem, essa relação muito forte de dependência da distribuição da Abril, da livraria Saraiva em termos de venda de produtos, elas já tinham que começar a se mexer para achar outras opções, né, criar outros mecanismos, tanto para você distribuir, como para você ofertar os seus produtos, coisa que inclusive a própria editora Mitos fez. Ela lançou box de Juiz Dredd para tentar dar vazão ali a alguns materiais que acabaram não vendendo tão bem, promoções chegando em bancas ali de Zenith, volume 1 e 2, o Zenith do Grant Morrison, que não vendeu muito bem, então eles botaram esse material com um preço bem baixo ali para reduzir o prejuízo da editora Mitos ali em termos de venda. E isso não se aplica
aplica só a editora Mix, mas há outras, né? A própria editora Panini, que agora está lançando boxes e tal, alguns aproveitando o hype de séries que realmente venderam muito bem, principalmente Sandman, né? E outros que acredito eu que nem vendam tanto assim como as séries do Aquaman, mas é uma forma da editora conseguir desaguar os seus produtos. Só que você percebe que algumas editoras tiveram uma iniciativa nesse sentido, como a JBC, que falou, olha, banca tá difícil, não vai dar, então nós vamos distribuir para comic shops e livrarias, né? Ou no caso sites, né? Amazon e Saraiva, quando ela, né, pagava os fornecedores. A editora Panini se viu puta da cara, se estressou com a editora Abril, que não estava honrando seus compromissos com ela, e fez um rebuliço ali, né? Deu seus pulos para distribuir os seus materiais. Claro que deve ter sido um custo absurdo relacionado a isso, mas você tem que mexer os seus pauzinhos, você não pode simplesmente se acomodar e esperar a bomba explodir do jeito que estava, né? Como eu disse, já haviam sintomas, sinais de que a Dinap e a Saraiva estavam com essa crise e muita gente ficou simplesmente acomodada nesse sentido. Então você vê agora as editoras buscando catarse, é uma forma que as editoras estão achando de continuar produzindo quadrinhos para os consumidores aqui no Brasil. Então toda a nova tentativa, ela é muito bem-vinda. Eu até entendo algumas críticas com relação às editoras utilizarem o Catarse e tal, mas é uma saída no atual cenário. Então realmente não é uma coisa simples de se resolver. Só que eu acho que, né, as editoras, elas tinham que já ter uma percepção, ter aquele plano B. Acredito que esse caso da editora Abril e da Livraria Saraiva seja uma lição para as editoras, sabe? Vocês têm que criar essa percepção de que quando está vendendo, quando as coisas estão boas, essa parceria é muito saudável. Mas a partir do momento que rola a crise, que envolve grana, aí a amizade, né, os laços aí de afinidade acabam se quebrando, não vai ter mais aquela honra, o compromisso. Em relação especificamente a Salvat aqui, eu trago a seguinte situação. A Salvat, pelo que me consta, ela tem tiragens tão grandes ou até maiores do que a própria editora Panini. Vocês têm ideia do que é isso? É muita coisa. Então, obviamente, você precisa de um sistema operacional de distribuição realmente grande para dar vazão às tiragens da editora Salvat. Só que se a Panini conseguiu, e ok, a Panini é maior do que a Salvat, mas se a Panini Brasil conseguiu, a editora Salvat, que já tem uma parceria com a parte editorial na produção dos seus materiais encadernados das suas coleções, ela poderia também entrar com uma espécie de parceria com a própria editora Panini, mas não o fez. Não sei quais são os motivos, mas aqui eu estou dando talvez sugestões de como resolver essa situação envolvendo a Salvat e as suas distribuições, né? Até tentando salvar as assinaturas. Porque em último caso, a editora Salvat não vai poder falar, não, vamos suspender indeterminadamente e vamos ver o que vai dar. Não, você tem que reaver o dinheiro do assinante, não é assim que funciona. Se você não vai mais entregar o produto, você devolva os valores de assinatura, que eu acredito que o prejuízo para a própria editora Salvat vai ser menor do que eventualmente ela enfrentar outras ações judiciais ou resolver realmente entregar esses produtos com uma tiragem muito reduzida, né? Você já pagou, você pegou fechado aquela coleção, ela não vai poder aumentar o preço e vai ter prejuízos talvez muito maiores. Então, assim, eu acho que, em específico, a editora Salvat rolou, sim, uma acomodação. Você não percebe grandes estratégias, né, ou planos para tentar reverter esse lance da distribuição. Como eu disse, a Panini se virou, a JBC se virou. Então, a editora Salvat, ela tinha que ter tentado ali uma parceria com a editora Panini, porque não deve ter sido fácil e custou muito para a Panini criar o seu sistema de distribuição. A Salvat poderia chegar ali e falar, ô Panini, né, eu vou colaborar com um valor X, o que vocês acham? Eu não sei se houve essa tratativa aí, mas eu acredito que a Salvat marcou nesse ponto. Então, galera, assim, vamos esperar os próximos passos, aí, as próximas notícias relacionadas
a distribuição aí dos materiais da editora Salvat, mas é muito complicado aí pro assinante pagar pelo produto e não receber. Como eu disse, se eventualmente houvesse um inadimplemento por parte do assinante, a editora Salvat não ia perguntar o que aconteceu com vocês. Não ia rolar isso, vocês sabem disso. Então você também não espere muita paciência por parte do assinante em relação a essa pausa que a Salvat anunciou. Então eu acho que o melhor para resolver essa situação é a Salvat cancelar essas assinaturas e devolver o dinheiro para esses assinantes. Eu acho que isso vai reduzir o prejuízo da Salvat e também vai reduzir o prejuízo desse consumidor. Mas esses daí são os meus 2 centavos, galera, sobre esse tema. O que vocês acham desse assunto? Coloquem aí as suas opiniões relacionadas ao tema. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Se inscreva aqui no canal Central HQs. Um abraço para todos e